Hoje nós vamos continuar e terminar a apostila sobre a mulher. A mulher cristã, uma cooperadora de Deus. Essa apostila que foi confeccionada, redigida pela nossa missionária Ivailza Marques. Através desse estudo da missionária Ivailza Marques, eu quero estar homenageando a todas as mulheres. E essa segunda parte irá continuar falando do tópico 2. O tópico 2 tem o título Mulheres com um Ministério, segundo a Bíblia. A primeira mulher que teve um ministério segundo a Bíblia é a Sunamita, está em 2 Reis 4:10. O ministério dela foi da hospitalidade ao profeta de Deus. 2. Mulher virtuosa, está em Provérbios 31:20. O ministério dela foi bondade aos pobres. 3. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu, e muitas outras mulheres. Está em Mateus 27, 55 e 56, com o ministério Contribuição ao Conforto de Cristo. 4. A mulher que ungiu Jesus, está em Marcos 14:3. O ministério dela foi da unção de Cristo. E 5. A pecadora que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Está em Lucas 7, 37 e 38, com o ministério Lavagem dos Pés do Salvador. E 6. Febe, está em Romanos 16, versículos 1 e 2, ministério Servindo a Igreja. E 7. Nós temos Priscila, Maria, Trifena, Trifosa. Está em Romanos 16, versículos 3, 6 e 12, com o ministério Colaboradoras de Paulo. Essas mulheres são alguns dos exemplos de mulheres virtuosas, escolhidas e prontas para atender ao serviço do Senhor, mesmo com alguns destaques aparentemente sem valor, mas que para Deus com certeza valem muito. Paremos e pensemos um pouco no grande valor que possui a mulher que se dedica em servir ao Senhor, com amor e dedicação, colocando o que há de melhor no seu tempo para gastar no serviço ao Senhor Jesus, que nos deu a vida na cruz do Calvário e que nos capacita para trabalharmos na sua igreja. Tomemos consciência de que, assim como nos tempos passados, Deus escolheu mulheres sábias e corajosas para serem usadas como profetisas, hoje, na época atual, Deus também tem se agradado de muitas irmãs que, como bom vaso de barro, têm colocado sua vida à disposição do serviço do Senhor. E assim encerramos o tópico 2 dessa apostila. O tópico 3 tem o seguinte título: Cristãs usadas ao ministério de profetisas. Nós temos Miriam, está em Êxodo 15:20. Débora está em Juízes 4:4. Ulda está em 2 Reis 22:14. Noádia está em Neemias 6:14. Ana está em Lucas 2:36. Filhas de Felipe está em Atos 21:9. Continuando essa apostila, nós temos também o tópico 4, com o seguinte título: Ajudadoras da Igreja. Nós temos Priscila, está em Atos 18:26 e Romanos 16:3. Outras mulheres está em Filipenses 4:3, que estaremos lendo logo após. E Febe está em Romanos 16:1 e 2. A Bíblia nos fala a respeito de várias mulheres que podem nos dar dois tipos de exemplos, positivo e negativo. Vejamos. Exemplos negativos. Quais foram essas mulheres? Jezabel, Dalila, a esposa de Jó, Herodias e Salomé. E nós temos exemplos positivos: Esther, Dorcas, Lídia e Ruth. Como mulheres cristãs, devemos examinar bem direitinho os exemplos que nos são apresentados, para sabermos usar em nossas vidas e delas tirarmos saúde espiritual para as nossas vidas. O tópico 5 dessa apostila é cargos que a mulher cristã pode exercer dentro da igreja. Qual o ministério? Vamos ver. Número 1 é o cargo da intercessão. Muito importante porque não é visto por ninguém. 2. Dirigente de círculo de oração. Este é o mais comum. 3. Regente de grupos. 4. Professoras da escola dominical.
5. Zeladoras do templo. Aparentemente humilde, porém, se feito com e por amor, é um cargo, um ministério muito bem aproveitável e abençoado, porque você é responsável pelo preparo da casa mais importante que existe, a casa de Deus. 6. Nós temos o cargo da cozinheira. Esse cargo, ele é exercido por muitas mulheres que se dedicam a estar cuidando de todas as pessoas nos dias de festa, nos dias de encontro e muitos outros acontecimentos. Tópico 6. Cargos em comum. Vamos ver? Número 1, missionária. 2, líder de jovens. 3, pregadora. 4, cantora. 5, secretária da igreja. Portanto, amadas irmãs, alegremos-nos no Senhor pelo privilégio de sermos suas escolhidas para desempenharmos qualquer um dos ministérios a nós reservados e determinado pelo nosso Pai Celestial. E nos coloquemos com amor e dedicação para a realização desta obra. Tomemos consciência de que somos importantes para Deus e que o nosso trabalho e o nosso esforço não é vão no Senhor. Embora pareça aos olhos de muitos que o trabalho feminino é praticamente nulo, mas o que nos alegra e o que deve nos impulsionar a prosseguir é o valor que Cristo, desde os tempos passados, deu para nós. Portanto, sejamos mulheres cristãs valorosas e destemidas para o serviço do Senhor, sabendo que a nossa recompensa e reconhecimento não vem de homens, mas sim de Deus. Mulher virtuosa, quem a achará? Que Deus possa estar te abençoando, que Deus possa estar dando a você, mulher, o reconhecimento que você precisa, que você merece. O nosso Deus é um Deus justo, que nos recompensa. Ele, sim, Ele nos olha, Ele nos enxerga e Ele valoriza a mulher porque foi Ele que nos criou. Vamos continuar agora. Eu vou ler algumas partes bíblicas para servir de base para nós. No tópico 4, ajudadoras da igreja, nós temos alguns exemplos. A primeira foi Priscila, está no livro de Atos, capítulo 18, a partir do 24, diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso no Espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Aqui no 26 nós vamos ouvir falar de Priscila. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando o ouviram, Priscila e Áquila o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, a ajudadora da igreja, Priscila, ela estava presente neste evento. Em Romanos 16:3, diz assim: Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Aqui nós estamos ouvindo uma parte de Paulo. Recomendo-vos, pois, Febe, nossa irmã, a qual serve na igreja que está em Cencreia, para que a recebais no Senhor, como convém aos santos, e a ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça. O que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Aqui nós ouvimos falar das ajudadoras Febe e Priscila. E nós vamos ouvir agora falar de outras mulheres, que está em Filipenses 4:3. Eu vou ler Filipenses a partir do capítulo 4, a partir do 1, que diz assim: Portanto, meus amados e muito queridos irmãos,
minha alegria e coroa. Estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, que sintam o mesmo no Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente, e com os outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Então aqui Paulo pede para que ajude mulheres que trabalharam com ele no Evangelho. Então várias mulheres ajudaram também no ministério de Paulo. E por último nós temos Febe, que também já foi lido. Febe está na mesma referência de Romanos 16, que ela também fazia parte da igreja do Senhor. E nós estamos encerrando a apresentação desse material, dessa apostila da missionária Ivailza Marques dos Santos. E eu soube, ela me contou, que essa apostila foi um esboço, foi um incentivo, foi uma inspiração para logo após ela escrever o seu livro em homenagem às mulheres. Uma continuação, um material melhorado para as mulheres. E aqui tem a imagem da sua mãe, da minha avó, Isabel Glória dos Santos, a mãe da missionária Ivailza, a minha avó. Foi uma homenagem a ela, esposa de pastor, foi uma mulher de Deus, uma contribuidora, uma cooperadora para a obra do Senhor. E eu quero estar aqui lendo o índice para que nós possamos estar esperando o comentário, a apresentação deste livro. É A Mulher Cristã como Instrumento de Deus, Passos para ser mulher cristã vencedora, o fracasso da mulher cristã, como deve portar-se a mulher cristã, como cristã, o que posso fazer para ajudar meu esposo, mulheres de destaque nos tempos bíblicos, mulheres com o ministério segundo a Bíblia, ajudadoras da igreja, mulheres que se destacaram negativamente, mulheres que se destacaram positivamente e como mulher cristã, qual ministério posso exercer. Então, aqui está a nossa homenagem a todas nós, mulheres, que trabalhamos para o serviço do Senhor na sua obra. Creia que o Senhor Jesus, que nos fez, nos criou, Ele nos usa para a sua glória. Ele usa os nossos dons, Ele nos dá dons e talentos para trabalharmos na obra do Senhor. E você, mulher, seja homenageada, seja reconhecida pelo Senhor. Saiba que o Senhor Jesus te ama muito e reconhece o seu valor.